Por mais que olhamos e vemos que era uma tipologia, mas era sagrado. O capítulo 8 e 9 do livro de Hebreus vai tratar sobre isso, porém vai falar numa esfera muito maior, porque aquilo falava de algo que era invisível aos nossos olhos, porém uma realidade maior, o santuário no qual o nosso Senhor entrou como sumo sacerdote. Porque todos os serviços, tanto no tabernáculo de Moisés, como no templo de Salomão, apontava para a obra, para a pessoa de Cristo. Porque nós sabemos que nada disso pode expressar com toda a intensidade, com toda a altura, com toda a profundidade, com toda a largura, com todo o comprimento, o que foi a obra do nosso Senhor. Porém, essa foi a linguagem que Deus usou. E a santidade e a seriedade de Deus, nós não conseguimos avaliar. Mas sabemos que Deus é sério e é santo. E Ele usou isso como uma forma de linguagem. Mas não era uma linguagem meramente figurativa, a história era real. As pessoas eram reais. Aqueles profetas falavam de algo real. Porque tudo que havia ali naquela cidade, desde a cidade, o seu santuário e todo o serviço que estava ali apontava para um Deus real, para uma obra real, porque era um caminho no qual Deus estava se movendo. Aquela cidade, Deus escolheu, aquela tribo de Judá foi a tribo que Deus escolheu. Era naquela tribo que estava a semente da encarnação do Filho de Deus. Então não é nada banal, não é nada meramente histórico. Havia uma profunda realidade ali. Na tribo de Judá estava a semente, que depois seria tomada pelo Espírito Santo para a encarnação do Verbo de Deus. Então você vê que agora nós mudamos o capítulo. Deus estava escrevendo a sua própria história no meio daquele povo. Por isso é o testemunho de Deus. Deus escolheu a nação de Judá, Deus escolheu a nação de Israel, Deus escolheu a tribo de Judá, Deus escolheu o sacerdócio de Levi para o serviço do santuário. Deus estabeleceu todo o serviço no santuário. Tudo foi estabelecido por Deus para que Ele pudesse se revelar, para que Ele pudesse falar. Então não havia nada banal, era tudo sagrado. Porém, quando chegamos nesse tempo aqui, ou no tempo desses 4 reis, Jeoacás, o Jeoaquim, o Joaquim e o Zedequias, nós vemos que tudo que era sagrado havia se tornado algo profano. Algo profano. Mas Deus se move, e Deus escolhe 2 homens, para poder fazer o caminho do retorno, e trazer tudo de volta. A princípio Deus escolheu 2 homens, quem eram eles? Zorobabel e Josué. Um era um governador, e o outro era um sacerdote. Eles vieram para restaurar a casa de Deus. Em torno de 50 mil judeus vieram da Babilônia, porque aonde estava o povo de Deus? O povo de Deus estava na Babilônia, e uma outra parte havia ficado em Jerusalém. Mas Jerusalém, seus muros estavam destruídos, o templo estava destruído, queimado, os utensílios sagrados não estavam mais lá. Haviam se passado 70 anos. Apenas os jovens, como Daniel e seus amigos, já estavam idosos nesse tempo, com aproximadamente 80 e poucos anos. Uma outra parte nasceram dentro do cativeiro, ou então naquela cidade de ruínas. Havia 800 mil judeus na Babilônia, e somente 50 mil judeus foram movidos, ou tiveram sensibilidade de voltar, porque era muito mais seguro e confortável ficar na Babilônia, do que voltar e se preocupar com o testemunho de Deus. Não era melhor dizer assim, que Deus se responsabilize pelo seu testemunho? Nós não somos culpados de estarmos na Babilônia, nós não somos culpados pelo pecado que nos trouxe até aqui, ou trouxe os nossos pais até aqui, nós não temos culpa nenhuma. Não seria mais fácil? Talvez 750 mil pessoas pensaram assim, 50 mil não, vamos voltar. Era uma viagem longa, muito longa, era uma viagem de muitos meses, e eles voltaram. E quando eles chegaram lá, Zorobabel e Josué, eles viram a tragédia
Então eles começaram a restauração da casa de Deus. Começaram com o altar. Começaram com o altar. O altar fala da cruz. O altar estava ali no átrio. Quando você entrava, vamos pensar no tabernáculo, fica mais fácil para vocês compreenderem. Quando você entrava pelo primeiro portão, você entrava no átrio, naquele pátio, em frente à primeira porta para entrar no lugar santo, aí você olhava, à esquerda estava o altar do sacrifício, uma figura da cruz, daquele que morreu fora da porta. Uma figura da cruz, porque a cruz, aí sim, nos mostra o quanto ela é central. É disso que nós estamos estudando nos domingos, e agora nossos irmãos falaram desse assunto com tanta propriedade para nós. Então, quando eles começam a restauração da casa, aí entramos aqui nesse capítulo, os samaritanos. Esse capítulo 4, ele também é dividido em algumas partes, e eu quero fazer uma leitura dentro de uma exposição. Vamos bem devagar. Então, o que acontece aqui? Vocês vão ver a oposição, o que atrapalha o mover de Deus. Irmãos, se eu perguntasse para cada pessoa, olhos nos olhos, você é contra Deus fazer um avivamento nesses últimos dias? Eu creio que todos diriam, cada pessoa com certeza iria responder, irmão, é o que eu mais quero, eu desejo. Outros talvez diriam, com toda a sinceridade do coração, eu oro por isso. Eu creio que eu não encontraria nenhuma oposição verbal aqui. Não, eu não quero avivamento. Mas eu digo para vocês, muitos irmãos trabalham, às vezes inconscientemente, para que Deus não obtenha aquilo que Ele busca entre nós. Muitos, você vai ver isso no ministério de Cristo, você vai ver isso no ministério de Paulo, você vai ver isso ao longo da história. E nós vimos esse assunto, onde começamos a estudar desde o capítulo 32 de Êxodo, como o povo é fácil de ser distraído, como o povo se envolve com coisas que Deus não está envolvido, como uma liderança frouxa, que vive para poder satisfazer o povo, esquece do seu chamamento, da sua responsabilidade diante de Deus. Falo para vocês, irmãos, não é fácil. Não é fácil. O que nós temos entendido do Senhor para fazer é algo muito difícil. Beira o desânimo, mas precisamos do Espírito Santo e não podemos desistir. Se alguns irmãos querem desistir, desistam eles, mas não desista você, meu irmão e minha irmã. Se algumas pessoas querem se acomodar, que se acomode eles, mas você não se acomode. Se algumas pessoas querem retroceder, que retrocedam, mas não retroceda você, meu irmão, minha irmã. Se algumas pessoas estão desanimadas, elas vão se ver diante de Deus, mas não desanime você. Então o que você vai ver nesse capítulo 4? Você vai ver a artimanha do inimigo, e parece que ele tem até um poder de conseguir atrapalhar, porque isso aconteceu. Vamos ler esse capítulo com muito cuidado. Está assim, Esdras capítulo 4, versículos 1 a 4. Ouvindo os adversários de Benjamim, que os que voltavam do cativeiro edificavam o templo do Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: deixa-nos edificar convosco, como vós, deixa-nos edificar convosco, como vós, buscaremos o vosso Deus. Como também já lhes sacrificamos desde os dias de Esar-Hadon, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém Zorobabel e Jesua, ou Josué, como deve estar em algumas versões, e os outros cabeças das famílias responderam: nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus. Nós mesmos a edificaremos ao nosso Senhor,
Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então, as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar.